Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Thiago Galhardo, hoje atuando no Santa Cruz, surpreendeu ao falar abertamente sobre sua passagem pelo Vasco da Gama, clube pelo qual já vestiu a camisa. Em uma entrevista sem rodeios, o atacante não economizou palavras e abriu o jogo, expondo situações constrangedoras e polêmicas que, segundo ele, marcaram a sua trajetória dentro do Gigante da Colina. O jogador, que atualmente disputa a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Santa Cruz, disse que, mesmo estando em um clube que atravessa dificuldades financeiras e joga uma divisão bem abaixo da elite, encontra uma estrutura muito mais organizada e digna do que aquela que presenciou no Vasco. Segundo Galhardo, a estrutura do Vasco era simplesmente vergonhosa, a ponto de parecer um clube amador. Ele destacou que um time com a grandeza e a história do cruzmaltino não poderia oferecer condições tão precárias a seus atletas, algo que marcou negativamente sua experiência por lá. O atacante revelou que, na época em que defendeu o Vasco, teve que arcar do próprio bolso até mesmo com coisas básicas, como comprar meias para poder treinar. Para ele, isso é inaceitável em qualquer clube profissional, e ainda mais inadmissível em uma instituição do tamanho do Vasco da Gama. Uma das revelações mais chocantes de Galhardo foi sobre os chuveiros de São Januário. Ele contou que os jogadores tinham que se virar com água gelada após treinos e jogos, situação que, segundo ele, beirava o desrespeito e mostrava o quanto a infraestrutura deixava a desejar. Para completar o cenário caótico, Thiago Galhardo contou que era comum encontrar ratos circulando pela cozinha e por várias dependências de São Januário. Ele descreveu a situação como deplorável, algo que não condiz em nada com a imagem de grandeza que o Vasco ostenta em sua história. As críticas não pararam por aí. O jogador afirmou que, além de toda a precariedade estrutural, o clube ainda acumulava atrasos salariais constantes, deixando os atletas em situação complicada financeiramente e abalando o ambiente do elenco. Era uma vergonha, disparou Galhardo, repetindo a frase várias vezes ao longo da entrevista. Para ele, a palavra vergonha define perfeitamente sua experiência no Vasco, tanto no campo estrutural quanto administrativo. Mesmo deixando claro que sempre foi flamenguista de coração, Galhardo surpreendeu ao dizer que, apesar de tudo, guarda um carinho especial pela torcida vascaína. Ele afirmou que os torcedores sempre o trataram com respeito e carinho, mesmo nos momentos difíceis. Para o atacante, a torcida é o único ponto positivo que se salva dentro do contexto que ele vivenciou no Vasco. Ele ressaltou que os torcedores são apaixonados, fiéis e realmente fazem a diferença, mas lamentou que a instituição não corresponda com a mesma dedicação nos bastidores. O jogador destacou que, na sua visão, a estrutura do Vasco estava num nível zero durante sua passagem. Ele disse que nunca imaginou encontrar uma realidade tão dura em um clube tão tradicional do futebol brasileiro. Hoje eu estou no Santa Cruz, um time que disputa a Série D, mas aqui eu encontro mais profissionalismo, mais respeito e melhores condições do que tive no Vasco, disse Galhardo, numa fala que incendiou as redes sociais. A comparação feita pelo atacante foi vista como uma verdadeira humilhação ao Vasco. Ele colocou o Santa Cruz, mesmo enfrentando suas próprias dificuldades, em um patamar superior ao do clube carioca em termos de estrutura. Thiago Galhardo disse que, muitas vezes, se sentia em um ambiente de várzea dentro de São Januário. Era surreal. Você chegava para trabalhar e parecia que estava num clube amador. Era triste de ver, afirmou. Ele também comentou sobre a alimentação oferecida pelo clube, relatando que a cozinha, além de infestada por ratos, não oferecia condições adequadas para a nutrição de atletas profissionais. Para ele, isso era mais um reflexo da desorganização generalizada. Não dá para um jogador de alto rendimento se alimentar em um ambiente com rato passando ao lado, disse, mostrando indignação. O atraso salarial, segundo Galhardo, era quase uma rotina. Ele afirmou que, no Vasco, dificilmente o pagamento era feito em dia, e que os atletas precisavam conviver com essa insegurança constantemente. Você entrava em campo sem saber quando ia receber. Isso mexe com qualquer profissional.
O jogador tem família, tem contas a pagar, tem responsabilidades. E no Vasco, na época, isso era sempre um tormento, contou. Ele frisou que não sabe se a situação mudou nos últimos anos, mas garantiu que, em sua época, era feio de ver. Pode até ser que hoje seja diferente, mas no meu tempo era um vexame atrás do outro, disse. Galhardo ainda relembrou episódios em que jogadores precisavam improvisar e buscar soluções por conta própria para situações básicas do dia a dia. Para ele, isso era inadmissível em um clube que já foi campeão de grandes competições. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. O atacante destacou que o que mais impressionava era o contraste entre a paixão da torcida e o descaso da gestão. Você via o torcedor lotando o estádio, fazendo festa, apoiando, e do outro lado tinha uma estrutura caótica, completamente largada, disparou. Ele reconheceu que, dentro de campo, sempre tentou dar o seu máximo, mas admitiu que era difícil manter a motivação quando o ambiente fora dele era tão desanimador. Galhardo também citou que, em alguns momentos, sentiu pena da própria torcida, que não fazia ideia do que os jogadores passavam nos bastidores. A arquibancada não imagina a realidade que tem por trás, disse. Em relação à diretoria da época, o jogador foi direto, faltava profissionalismo, sobrava descaso. Era isso que a gente vivia no Vasco. Ele ainda comparou a situação com outros clubes por onde passou e garantiu que nenhum deles teve uma estrutura tão precária quanto a do Vasco naquele período. Para Galhardo, essa foi uma das maiores decepções da sua carreira. Ele contou que chegou animado ao Vasco, acreditando que encontraria uma grande estrutura, mas foi surpreendido negativamente. Quando eu cheguei, achei que ia haver um clube gigante em todos os sentidos. Mas a realidade era outra, era triste, era vergonhosa, desabafou. O jogador disse que, em vários momentos, pensou em pedir para sair justamente por não suportar mais aquela situação. Eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Isso não é clube de Série A, isso é bagunça, afirmou. Apesar de todas as críticas, Thiago Galhardo fez questão de frisar novamente seu respeito pela torcida vascaína. Eles sempre me apoiaram, sempre me trataram com carinho. A torcida é maravilhosa, mas a estrutura era nota 0. O jogador lembrou que até os treinos eram prejudicados pelas condições ruins. Campo irregular, falta de material, falta de tudo. Era uma vergonha. Ele ressaltou que, no futebol moderno, não há espaço para clubes com tamanha desorganização. Não dá mais para um clube sobreviver desse jeito. O futebol exige profissionalismo, disse. Ao falar do Santa Cruz, Galhardo foi só elogios. Aqui, mesmo na Série D, eu sinto respeito, sinto dignidade. Isso já vale mais do que qualquer coisa. Para ele, isso prova que não é a divisão que define a grandeza de um clube, mas sim a forma como ele trata seus jogadores e sua estrutura. Eu já vivi os dois lados, e posso dizer, prefiro 1000 vezes jogar a Série D com estrutura do que a Série A em um caos como era no Vasco, disparou. As declarações do atacante rapidamente repercutiram, gerando polêmica entre torcedores e jornalistas. Muitos vascaínos se sentiram ofendidos, mas outros reconheceram que o que ele disse não estava longe da verdade. Galhardo afirmou que não tem medo de represálias por suas falas, pois acredita que só relatou a realidade que viveu. Eu não estou inventando nada, só estou contando o que vi e vivi. O jogador também disse que espera que o Vasco tenha mudado e que não deseje mal ao clube. Tomara que hoje esteja melhor, porque o torcedor não merece passar vergonha. Porém, ele deixou claro que sua lembrança do Vasco sempre será negativa por conta de tudo o que viveu. Quando eu lembro de vergonha, de falta de respeito, de amadorismo, disse. Thiago Galhardo concluiu sua entrevista com uma frase que resume toda a polêmica: no Vasco, era tudo nota 0. Estrutura, pagamento, respeito. Só a torcida se salva. De resto, foi uma das piores experiências da minha carreira. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!